O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as coisas que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convido-vos a rezarmos a Ave Maria para aproveitarmos esta liturgia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Não é à toa, não é por acaso, que a Igreja colocou a festa da Sagrada Família logo após a solenidade de Natal, as festas de Natal. Porque precisamente Deus quis ter uma família. Deus, Nosso Senhor, o Verbo encarnado, o Filho unigênito de Deus, ao vir ao mundo, quis ter uma família. Foi a única criança, digamos, foi o único filho que escolheu a sua própria mãe e o seu próprio pai, que escolheu a própria família, desde toda a eternidade. E escolheu-os perfeitíssimos. Claro, não podia ser de outra forma, tal seria. Não é? Moldou-os e deu-lhes virtudes e dons, não é, extraordinários. E quando, na plenitude dos tempos, veio ao mundo, quis nascer então nessa família. Não, infelizmente, não sem muitas dificuldades, como sabemos. Não é? São José e Nossa Senhora foram a Belém, não havia lugar para eles na estalagem. Depois, quando o menino nasce, tem de fugir, tem de ir para o Egito. Enfim, uma série de peripécias. Mas Deus quis ter uma família, uma sagrada família. E para mostrar-nos como essa família realmente é algo de sagrado. É tão bonito que este trecho aqui do livro de Ben Sirá, ou como antigamente se dizia, e no Brasil ainda se diz, o livro do Eclesiástico, não é? Que fala sobre a honra que os filhos devem prestar aos pais. Não é? E o modo como os pais devem educar os filhos. E como a mãe, e o papel da mãe também no meio do seio familiar. Como tudo está bem indicado, está bem, enfim, todos os matizes estão muito bem colocados. E se uma família diariamente meditasse neste trecho aqui de Ben Sirá, do livro de Ben Sirá, como as famílias imbuídas deste espírito, não é, familiar, como seriam completamente diferentes das famílias atuais. Não é? Então, vejam como diz aqui o início. Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou, a mãe não fica de parte, e firmou sobre eles a autoridade da mãe. E depois diz uma coisa muito bonita que, às tantas aqui, quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados. Nós hoje vivemos numa época que há crise de gerações, sobretudo nos últimos anos, nos últimos 50 anos,
60 anos. A crise de gerações, quer dizer, uma geração quando nasce, quando surge, já não compreende a geração anterior. E a geração anterior já não compreende, os pais não compreendem os filhos. Então há o choque de gerações. E as redes sociais e todo o mundo, digamos, todo o aparato da pós-modernidade na qual vivemos, que criou uma espécie de um declive maior ainda entre as gerações. Não é? E isso, infelizmente, prejudicou enormemente o convívio familiar. Porque os filhos não entendem os pais, sobretudo acham que os pais não os entendem. Depois os avós não compreendem mais os filhos, porque são muito diferentes do que eles eram. Os gostos que eles têm dos netos são completamente diferentes. Então nós vemos que houve um progresso na humanidade, mas este progresso, infelizmente, em vez de dar mais coesão à família, não. Criou no seio familiar mais divisão. Porque foi um progresso, infelizmente, que não se baseou propriamente na lei de Deus. Baseou-se mais na técnica, não é? Num progresso científico, do que na lei de Deus. Então acabou por produzir modos de viver, não é? Modos de conviver, modos de trabalho, modos, enfim, de viajar, de estar na vida, que infelizmente não dão uma espécie de uma coesão familiar. Mas a família é sagrada. E nós vemos que São Paulo aqui nos mostra quais são as principais virtudes, aqui aos Colossenses, que a família deve praticar. E acima delas, como vínculo, digamos, de perfeição, temos a caridade. Porque sem caridade... A gente tem uma ideia muito equivocada acerca da caridade. Pensa que a caridade é simplesmente dar uma esmola, fazer um ato de bondade. A caridade é muitas vezes, faz parte da formação, a caridade passa pela correção também. Só que uma correção sem caridade, não é? Se for só a correção pela correção, produz o que diz aqui o livro Ben Sirá, exasperação. E muitas vezes os filhos ficam exasperados com os pais, ou os netos ficam exasperados com os avós, porque falta essa caridade. Falta a caridade na correção. É muito bonito, o nosso fundador gostava muito de dizer uma frase que se fosse aplicado por todos nós, por todas as famílias, como o mundo seria diferente. Que era, nos princípios, todos nós temos de ter princípios, não é? Todos nós temos um credo, na nossa fé temos um credo, temos os dogmas da nossa fé, então temos os princípios. Então, nos princípios, temos de ser firmes como uma barra de aço. Ou seja, os princípios não mudam. Mas no modo de aplicá-los, temos de ser dulcíssimos, super doces. Então, firmes por um lado e doces por outro. Digamos, estas antípodas, assim, como é que a pessoa é firme nos princípios, mas no modo de tratar e no modo de agradar é sempre super doce, sem prescindir dos princípios. Isto é algo que só com a virtude se consegue. Ou há a virtude sobrenatural, ou há a graça de Deus, ou então a pessoa não consegue manter este equilíbrio. Porque senão a pessoa fica um tirano, se for só princípios, sem esse mel, digamos assim, do convívio. E se for só o mel do convívio, sem princípios, acaba por ser uma espécie de um liberalismo. Faz o que tu queres, meu filho. Desde que sejas feliz, eu estou também contente. E depois o filho perde-se completamente, não é? Porque, afinal de contas, não recebeu os alicerces para a vida. Então nós vemos como é difícil. E essa formação perfeita só traz a família e, dentro da família, uma família que ande em busca do sagrado, em busca do sobrenatural. E é muito bonito que, voltando aqui para o texto do Evangelho de hoje, como Nossa Senhora e São José, que formavam um menino, e devia ser um convívio familiar extraordinário, claro que era. E, entretanto, chega um momento, aos 12 anos, em que o menino sai do reduto familiar e fica no templo. E Nossa Senhora certamente sabia de muita coisa, do que é que se iria passar, ela tinha noção. Mas não imaginaria que fosse naquela ocasião. Que ele ainda era menino, 12 anos. E o menino Jesus irá dizer, não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Ou seja, claro, ele honrava o pai e mãe. Tal seria, o menino Jesus não era nenhum rebelde. Mas ele tinha de honrar o pai que está nos céus também. E então, nós vemos aqui então algo que está acima da nossa própria família, que é a honra a Deus.
e prestarmos o devido louvor, não é? A virtude de religião com o nosso Deus. A família é sagrada, mas a família está submetida à própria lei de Deus. O menino Jesus, ou melhor, Deus, Nosso Senhor, sabia que neste momento, aos seus 12 anos, ele devia ter ficado no templo e defendendo já e mostrando já quem era àqueles grandes doutores que estavam diante dele. Nossa Senhora não percebeu naquele momento. Mas porquê agora? Não era nenhum ato de rebeldia. Era, sobretudo, Nossa Senhora a mostrar para Nossa Senhora, para os seus pais, São José, Nossa Senhora, como as coisas de Deus já estavam dentro do seu coração, dentro da sua alma, e como ele tinha desejo de cumprir com a finalidade para a qual tinha vindo à Terra, salvar todos os homens. Então, caríssimos irmãos, nós temos nestas liturgias, nesta liturgia de hoje, estes textos que nos falam da Sagrada Família. E a família, como dizia, é tão sagrada que nós, se formos ver todas as civilizações que se prezam por esse nome, tiveram família, ou seja, a família, pai, mãe e filhos. E nós não é à toa que quisemos fazer neste ano e nesta época de Natal e consagrarmos-nos à Sagrada Família neste tempo, porque neste ano, sobretudo, e não só neste ano, mas nos anteriores, tem havido muitos ataques à família. Não é? A família, hoje em dia, sobretudo na sociedade ocidental, é vilipendiada, é atacada, é gozada. E ou nós preservamos a nossa família, não é? Que é a célula máter da sociedade, ou realmente o mundo acaba. Porque se não existirem famílias, o que é que será de uma criança? O que é que serão de milhões de crianças sem famílias? Ou então de famílias que não são mais pai e mãe e os filhos. Tem 2 pais, tem 2 mães, quer dizer, o que é isso? Mas isso é um projeto que querem inculcar na sociedade. É um projeto que querem inculcar. E às famílias, nós, sobretudo enquanto católicos, sabemos o que é propriamente uma família e o quão sagrado ela é, ou defendemos estes princípios dados por Deus, porque a família não é um bem cultural. Não é? A família não se constrói, como hoje em dia querem propagar por aí. A família é um conceito cultural, não é? É um conceito existencial. Não é nada disso. A família é tão sagrada que até na eternidade, antes de Deus criar o mundo, já existia família. Existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E depois Deus, vindo ao mundo, quis ter uma família aqui. Quis ter um pai, quis ter uma mãe. Então como é que o homem moderno, o homem deste século XXI, quer destruir a família, não é? E quer inculcar novos aglomerados familiares, onde não há mais pai ou não há mais mãe, ou há uma mistura uma coisa horrorosa. É propriamente um pecado satânico, isso aí. Destruindo a família é propriamente um pecado satânico. E por isso é que nós quisemos fazer esta consagração à Sagrada Família, para que fique bem firmado na nossa alma o quanto a família tem de ser preservada. Se nós queremos preservar a inocência, a boa formação nos nossos filhos, nos nossos netos, temos de formá-los, não é? A olhar para a Sagrada Família. A ver no pai e na mãe 2 modelos perfeitíssimos, que são complementares. Não se podem tirar um e vamos substituir por qualquer outra coisa. Não. Pai e mãe. E é assim que a criança irá crescer com tapês e medida. Então vamos pedir a Nossa Senhora, neste dia, que nos ajude a consagrar. Já de seguida, eu vou-me ajoelhar aqui diante do presépio. Todos os que puderem ajoelham também. E iremos fazer a consagração. Eu sei que vários aqui não puderam preparar-se ao longo destas semanas, ou porque nem conheciam que nós iríamos hoje fazer esta consagração, mas consagrem-se na mesma, não há problema nenhum. Vamos rezar esta consagração à Sagrada Família, pedindo a ela, primeiro que nós tenhamos sempre os olhos colocados nesse ideal perfeitíssimo, que é Jesus, Maria e José. Isto por um lado. E depois para que, tendo os olhos colocados na família perfeita, que eles olhem também por nós, que olhem pela nossa família. A nossa família está cheia de problemas, cheia de desavenças. Enfim, vamos pedir a Nossa Senhora, vamos pedir a São José que cuidem de nós, que nos amparem, que nos protejam, que conservem a nossa família na paz. Vamos pedir-lhes então, neste momento em que nos consagrarmos à Sagrada Família. E é isso que iremos fazer já de seguida. Então vou-me ajoelhar aqui, quem puder fará o mesmo no seu próprio lugar.